Olá, amigo Sudaca! Mais um boletim da Copa Libertadores. Sim, segunda rodada da fase de grupos, mas depois da vinheta. Então vamos acompanhar essa rodada, a segunda rodada da fase de grupos, direto com o Grupo A. E começamos com esse jogo do Flamengo contra o Nublense, a estreia do Sampaoli, né, realmente lá no banco, né, ou então na beirada do campo, como ele gosta de ficar, e sempre muito agitado. Sampaoli é uma grande esperança da torcida do Flamengo, para que o time pelo menos pratique um bom futebol, né. Sampaoli acho que tem um grupo nas mãos muito forte. Espero que o grupo do Flamengo compre a ideia do Sampaoli, que se comprar tem tudo para dar certo. Algumas coisas já vimos nesse jogo, né? Uma marcação mais intensa no meio de campo, mesmo com as linhas médias marcando com intensidade na roubada de bola do Nublense, que tem problema, né? O Nublense, eu já avisava, é um time que vem frágil para essa temporada, vem fraco para essa Libertadores, porque não ganhou liga ainda. O time do Jaime Garcia, que fez um bom 2022, perdeu peças importantes do time de 2022. Ainda essas novas peças ainda não se ajustaram para esse time, né? E perdeu o Pato Rubio no fim de semana. Então, era uma presa mais ou menos fácil para o Flamengo. Mesmo o Flamengo já fez o resultado logo no início, né? Marinho, a grande novidade, Marinho jogando mais pelo lado, jogando como ala, né? O Flamengo jogando com 3 zagueiros, já jogava com o Vitor Pereira, mas está jogando com o São Paulo também com 3 zagueiros, né? Isso liberou os alas, tanto o Ayrton Lucas como o Marinho, que é um jogador de confiança, e o Vidal também, jogador de confiança do São Paulo. Era importante para esses primeiros jogos ter esses jogadores assim, que já conhecem o sistema do Sampaoli e o que ele quer em campo, né? Então, por isso que a entrada do Vidal e a entrada do Marinho, muito por ser o início de trabalho do Sampaoli. E o time funcionou no primeiro tempo mesmo, e com 2 gols do Pedro. Aliás, o segundo um golaço. Mostra que é um dos melhores atacantes que tem no futebol brasileiro. A qualidade de um pivô, centroavante nato, né? Tira o marcador e chuta no cantinho. Jogador experiente. No segundo tempo, o Flamengo teve ainda algumas roubadas de bola, principalmente pelo lado direito com o Marinho, que é mais agudo. Mas roubadas de bola no meio de campo e saídas rápidas para o ataque. Acho que nesse início é isso que o São Paulo pode apresentar. Acho que com o tempo o Flamengo vai ganhar mais entrosamento, com mais triangulações, com mais bolas, defesa e ataque, com pontas mais agressivos. Eu acho que aí o time do Flamengo vai encantar a todos. Espero que continue nessa toada, que o grupo continue confiando no trabalho do São Paulo, e o São Paulo confiando nesse grupo do Flamengo, que é muito forte. No outro jogo, o Racing venceu o Alcas, um jogo eletrizante, um jogo que o Racing se complicou, né? Vencia muito bem no primeiro tempo, com boas jogadas pelas laterais, pelos corredores. Max Romero trabalhando muito bem, me chamou a atenção trabalhar com os 3 atacantes. Max Romero jogando pelo lado esquerdo, Paulo Guerreiro e Alt, né, o Alt na direita, Paulo Guerreiro mais centralizado, e o Max Romero trabalhando muito bem os corredores, né, também trabalhou com o Gabriel Rojas, que inclusive faz o cruzamento para o primeiro gol do Racing, e fluía muito bem o time por aquele lado, né? Então por isso que o Racing, logo no início do primeiro tempo, fez 2-0, né? No segundo tempo deu um apagão no time, voltou muito mal, né, mal focado. Toma um golaço do Herculebra Castillo, né? Um belo gol individual, né? Isso desnorteia um pouco o time do Racing, e depois toma um gol de bola parada, né? Em que houve um erro total de posicionamento, de marcação do time do Racing, e isso deu uma chacoalhada no time, né? E depois se perde Morales. A princípio parecia que o jogo ia ser, né, por água abaixo. Inclusive o Alcas tinha chance de virar com a expulsão do Morales, jogando com a mais, né? Mas aí veio um erro bizarro do venezuelano Wilker Ángel, né? Um erro bizarro, tadinho. Ele foi cortar uma bola aérea, e acabou a bola indo para trás, encobrindo o goleiro Galíndez e fazendo o Racing 3-2, se salvando o Racing, né? O Racing, que venceu o primeiro jogo do Nublense, se coloca na liderança do campeonato, mas um jogo que parecia tranquilo, se complicou, no final, no erro adversário, o Racing vai se salvando, pelo menos salvou essa vitória em casa. É uma vitória importante, mas o Racing tem muitas coisas para corrigir, tá? Mas por enquanto vai liderando o grupo, e o Flamengo vai na cola junto com o Alcas com 3 pontos, e o Nublense, que a princípio mesmo é o saco de pancada do grupo, porque ainda o time não se ajustou, o time que fez um bom 2022. E por falar em emoção, vamos então para o grupo B, que também tivemos jogos definidos no final, amigo, no finalzinho, com gols nos descontos. Vamos então de início com o jogo do Internacional enfrentando o Metropolitanos da Venezuela, o jogo no Beira-Rio, o estádio lotado, torcida fazendo aquela festa, e o Inter começou avassalador, né?
Jogando muito com o Pedro Henrique, jogando com o Wanderson pelo lado esquerdo, bem agudo, partindo para cima num contra um. E o time do Inter teve um volume de jogo enorme, né? Poderia ter feito gol já no primeiro tempo em cima do Metropolitanos, né? Foi mais time, pressionou, mostrou hierarquia, mostrou que tinha qualidade do meio para frente e pressionou o time Metropolitanos, que soube se defender, né? Aguentou até onde podia. Schiavone fez várias defesas, Luiz Adriano perdeu alguns gols, né? Mas o time foi agudo, foi agressivo. E no segundo tempo continuou, né? No primeiro tempo saiu uma sensação que, vai sair o gol. É só questão de paciência e os jogadores calibrarem o pé, né? E no segundo tempo foi aí. Só que o jogo foi andando, gente. Chegou um certo momento que eu mesmo já não acreditava mais que o Inter poderia fazer o gol, porque, isso cansa, né? Você vai tentando, martelando, e as coisas não mudam, né? Até que no finalzinho, nos descontos, né? O alemão, o talismã do Colorado, entra no segundo tempo e ele faz o gol numa bola, de segunda bola ali, a bola rebatendo ali na pequena área, ele vai lá e faz. E por justiça, o Inter não merecia perder, não merecia empatar, merecia essa vitória, poderia ter merecido uma vitória até maior do que essa de 1-0, mas foi o que deu. É Libertadores, é isso mesmo. Infelizmente, vai enfrentar times pequenos com uma defesa lá atrás. E o Metropolitanos é o time do Metropolitanos, se comportou de uma forma até adequada, assim, não com o que tinha. Algumas pequenas jogadas do Fred e Pico Vargas, mas muito pouco, né? Os times venezuelanos estão sentindo bastante essa temporada nessa Libertadores, a camisa. E no outro jogo, Nacional, né? Também na raça, aí com menos volume de jogo que o Inter, né? Venceu o Independente Medellín, mas começou bem a partida, até com o jogo truncado, aí Pereiro, né, no rebote do goleiro, faz um gol do Nacional, bota o time na frente, controla a partida aí durante um bom tempo, não pressionou, não teve grandes oportunidades assim o Nacional, uma outra jogada, mas aí foi controlando com banho-maria, né? Mas sem pressionar, e poderia ter liquidado 2-0, poderia ter feito isso, né? Mas é o time do Álvaro Gutierrez, um time que às vezes falta propor mais o jogo, né? E aí no segundo tempo vem o castigo, né? Uma bela jogada do Quinones aqui pelo lado direito, que entra no segundo tempo, cruza na cabeça do Luciano Ponço, o bom atacante argentino, e ele encobre, bota um gol de cabeça, acaba empatando a partida. Justo? Não. Vamos dizer que o Nacional foi um pouco melhor, mas o jogo foi meio moroso, né? Então o empate foi meio um castigo pro Nacional não ter liquidado essa partida, né? Só que, amiga, Nacional, os bolseiros, raça, charrua, né? Aconteceu isso no primeiro jogo contra o Metropolitanos, o gol do Dinella no finalzinho e agora de novo, né? Desta vez foi o Nogueira, o zagueiro ex-Estudiantes, faz o gol que dá a vitória para o Nacional, uma vitória importantíssima para o Nacional, porque não poderia perder pontos em casa, e para mim um confronto direto que seria o Independente Medellín. Então ele ganha por 2-1. O Inter para mim é o grande favorito a ganhar esse grupo, mas o Nacional larga muito bem essa Libertadores com 6 pontos, né? Pelo menos fez seu dever de casa. Sem apresentar um grande futebol, a verdade é essa, sem apresentar um grande futebol, mas conquistou 6 pontos até aqui. Vai ser um jogo muito duro contra o Internacional na próxima rodada. E vamos para o grupo C, o grupo do Palmeiras. Sim, o Palmeiras enfrentou o Cerro Porteño no Morumbi, já que o Allianz Parque estava recebendo um show de rock aí, então infelizmente não pôde jogar no seu estádio. E jogou no Morumbi. E cara, que surpresa, né? Logo aos 5 minutos, um gol do Cerro Porteño, uma roubada de bola, em que Aquino trabalha com o Thuram, a bola acaba sobrando para o Bobadilla e surpreendeu todo mundo essa roubada de bola, o Cerro Porteño fazendo 1-0 no Palmeiras, né? E o Palmeiras foi acordar aos 15 minutos mesmo, né? Sentiu um pouco o golpe, quase toma um gol logo em seguida que o Thuram acaba perdendo, né? Uma bola na frente do arco, né? Do gol. E depois o Palmeiras começou a reagir, né? Em bolas paradas, em algumas roubadas de bola, o Cerro Porteño estava fazendo uma marcação muito bem feita, né? Na linha média, em que não deixava que o Palmeiras passasse. Quando passava, o Palmeiras acelerava o jogo. Tinha qualidade com o Arthur, John, que jogou bem, Dudu, né? E o Flaco Lopes, que tentou alguns lances no primeiro tempo, mas não foram o suficiente, né? O Palmeiras vem com uma postura diferente, vem mais agressivo no segundo tempo, e aí, na base da raça mesmo, o Palmeiras consegue, mais que na técnica, num cruzamento, o Gustavo Gomes completa no rebote e fazendo o Palmeiras 1-0, né? Empatando o jogo, na verdade, vai fazer 1-0, empatando em 1-1, e aí consegue dar uma aliviada um pouquinho, né? E depois, em mais uma bola parada, bela jogada ensaiada, que o Arthur cruza na área, e a bola acaba sobrando para o Rafael Navarro fazer o 2-1 Palmeiras. Um alívio, isso já estava nos 30 minutos do segundo tempo, né? E o time do Palmeiras consegue fazer a virada, né, de um jogo que parecia complicado, né? Principalmente no início da partida, tomar um gol, tomar uma pressãozinha de leve, né? E o time não conseguia encaixar a marcação.
mas com a ajuda do apoio dos laterais, com as jogadas ensaiadas, com as bolas paradas, que às vezes são essenciais também no futebol, você treinar esse tipo de lance, que às vezes o jogo se complica. Esse time do Cerro Porteño mostrou qualidade, mostrou que sabe se defender, e isso a gente tinha visto já na pré-Libertadores, e nessa Libertadores está sendo igual. É um time difícil de ser batido, né? Vai ser difícil de ser batido também lá no Paraguai. No segundo jogo, o Barcelona conseguiu complicar as coisas, né? Apesar do Bolívar ter feito uma boa partida, o Bolívar é um time bem treinado pelo Beñat San José, tem bom toque de bola, muito acho que é só altitude, não é só altitude. O time do Bolívar sabe se defender e sabe tocar bem a bola, né? E o jogo parecia bem tranquilo, uma bola em que o Barcelona faz 1-0 no primeiro tempo, né? Uma bola desviada, acaba fazendo 1-0, o time tinha um controle, era mais perigoso quando chegava o ataque, mas deixou o Bolívar crescer. Mesmo assim, no final do primeiro tempo, uma oportunidade, um pênalti, né, para o Barcelona, questionado ou não, eu achei que foi pênalti, na minha opinião, né? E alguns falam que não, mas tudo bem. Mas aí um pênalti pro Barcelona, o Barcelona podia ter ampliado, aí Fredezewski, o polaco Fredezewski, acaba perdendo. Chega no segundo tempo, né? O Barcelona de novo tem oportunidade, mais um pênalti, né? Chegava de vez em quando ali, com chegadas pelas laterais, muito pelos corredores, né? E aí mais um pênalti pro Barcelona. E aí vai Louco Cortés, né? Bater o pênalti e mais uma cobrança perdida. O Barcelona perdendo 2 pênaltis, podia ter liquidado já essa partida, já definido uns 2-0 e controlar os tempos. Não foi isso que aconteceu. E aí veio o castigo, né? Uma jogada no meio ali, o Rony Fernandes disputando a bola, acaba sobrando para ele bota no cantinho do goleiro, Burray, que faz uma grande Libertadores, e faz 1-1, Bolívar e Barcelona. Parecia que um jogo tranquilo, que o Barcelona ia garantir mais uma vitória em casa, já que perdeu na ida para o Cerro Porteño no primeiro jogo, né? E aí vem uma jogada especial pelo lado esquerdo ali, já pro final da partida. Quito Dias, grande jogador, né? Que também já está veterano, por isso talvez não tenha essa sequência toda, regularidade. Mas uma linda jogada pela esquerda, cruza e Bauman com uma bela puxeta, encobre o goleiro, um lindo gol, né? Tanto a jogada do Quito Dias, como também a finalização do Bauman. E aí o Barcelona faz 2-1. Justo? Eu acho que justo. Mas o Barcelona mostrou dificuldade em finalizar a partida, né? Poderia ter feito, mas conseguiu os 3 pontos, que é o importante. O time se recupera de uma derrota na primeira rodada e o grupo fica bem bolado agora, né? Vamos ao grupo D, o grupo de Fluminense, River Plate, Sport Cristal, Strongest, né? Então, o grupo se complicou um pouquinho pela grande vitória do Strongest em cima do River Plate. Parecia que Fluminense e River iriam bater primeiro e segundo lugar, né? Só que complicou com essa vitória do Strongest. Mas agora acho que os times da casa venceram, fizeram o papel deles, mas os jogos não foram tão fáceis assim. Vamos primeiro com o jogo do Fluminense, em cima do Strongest, no Maracanã, lotado, torcida confiante, o bom trabalho do Fernando Diniz, né? Mas o time do Strongest é um time chatinho de se enfrentar. É bem treinado pelo Ismael Rescalvo, né? O espanhol, tem feito um trabalho consistente, um Strongest que joga muito da forma reativa, né? Com contra-ataques, mas uma defesa muito forte. Essa é a identidade que o Rescalvo está dando para esse time do Strongest. E fechou a casinha, né? O Fluminense tentou muito pelos lados, pelos corredores, né? Buscando jogadas pelo meio, buscando o cano, mas o primeiro tempo foi bem difícil, né? O Fluminense encontrou pouco espaço ali para trabalhar. Quando conseguiu encurralar um pouquinho o Strongest, aí conseguiu ser mais agressivo. Mesmo assim, numa bola parada aos 40 minutos, consegue fazer 1-0 com o Nino, né? E isso deu uma aliviada, pelo menos deu uma tranquilizada pro time conseguir fazer seu jogo, né? E o Strongest, mesmo assim, não saiu ali da marcação intensa no meio de campo, continuou fechando os espaços. A ideia é não perder de muito também, né? Tentar, quem sabe, uma bola, 1, 2, 3 bolas num contra-ataque, tentar fechar no empate. Então, pra mim, o Fluminense fez o dever de casa, né? Ganhou apenas 1-0, ganhou 1-0, mas poderia ter feito 3-1 nesse jogo. No início do segundo tempo, o Strongest até teve um time foi mais agressivo ali, tentar dar uma reação ali, pressionar um pouquinho o Fluminense, mas depois o Fluminense controlou as ações e poderia ter feito um 3-1, ficou no 1-0. Bom, é assim o futebol. No segundo jogo, o grande River Plate venceu o Sport Cristal por 4-2, um jogo nervoso pro River Plate, né? O time do Sport Cristal é bem treinado pelo Thiago Nunes também, que fez uma grande pré-Libertadores, eliminando o Huracan, né? Um conterrâneo do River Plate, né? E o time do River parecia bem no início da partida, já... Bom,
E o jogo se complicou um pouco pro River, logo aos 5 minutos com uma bola parada, Alarcón cruza, Inácio, o brasileiro, vai lá e faz 1-0 o Cristal. O River teria que correr atrás do resultado, né? E o fez, né? No início sentiu um pouquinho, mas depois encaixou o jogo e começou a trabalhar muitas laterais, né? E aí apareceu, lógico, né, a individualidade, né? Primeiro, né, com uma bela jogada pelo lado esquerdo, com um belo cruzamento do Enzo Dias, e uma bela cabeçada do Nicolás de la Cruz, né? Completando, fechando, se apresentando na área e fazendo 1-1, né? Depois mais uma jogada ali pelo lado esquerdo, sempre quase do lado esquerdo ali, Enzo Dias, esse aqui é o Barco e tudo mais. E aí esse aqui é o Barco, chuta, a bola desvia no Beltrán e acaba fazendo 2-1. O time do River Plate, o estádio é loucura, logo no primeiro tempo já teve a remontada. Só que minutos depois, né, num contra-ataque, o Washington Corozo, cara a cara com o goleiro, Enzo Dias é obrigado a fazer a falta, impedir que o Corozo chegue ao ataque, né, não foi pênalti, quase foi na entrada da área, e aí o Enzo Dias é expulso. E logo em seguida, na falta do Sport Cristal, o próprio do Washington Corozo, que é bom jogador, vai lá e coloca no cantinho, 2-2. Parecia que ia ser aquela noite sofrida do River, né? Ganhando, virando um jogo 2-1, depois sendo expulso e tomando empate. Chegou o segundo tempo, o time do River Plate vai pra cima, por incrível que pareça, com um a menos. É o estilo Gadiardo de Michelis, está lá na veia desse jogador desse time, né? E numa jogada, né, que com transições pelos corredores, acaba Ezequiel Barco chutando 2 vezes e fazendo o gol do River Plate, né, numa jogada de filtração. O River não vai deixar de jogar dessa forma, mesmo com um a menos, né? E aí, grosso, desculpa a fungada aí, garganta ruim, nariz tudo entupido, me desculpe a voz anasalada. Mas, e aí teve esse gol do Ezequiel Barco, né, fundamental, chutou 2 vezes, um golaço, o River vai à loucura. E teve chance ainda de mais um, né? Com um belo lançamento do Enzo Pérez, encontra esse menino Pablo Solar, que jogou no Colo-Colo, joga muita bola. Vai lá e faz 4-2 e aí mata o jogo com 1 a menos, né? Incrível isso, o time do River Plate mostrou força, né? E mostrou raça também. Se às vezes não vai na técnica, às vezes o time se perde um pouco na partida, precisa focar mais. Se focando, mostrou que tem qualidade técnica para disputar com os grandes. Né? Então, uma vitória importantíssima do River, que perdeu a primeira partida do Strongest na altitude, né? E agora vence o bom time do Sport Cristal e aí fazendo seu papel de casa com os seus primeiros 3 pontos do time de Michelis. E vamos para o grupo E, o grupo de Corinthians, Argentinos Júniors, Independiente del Valle e Liverpool do Uruguai. Bem, aí que tivemos uma surpresa, né? O Corinthians recebeu o Argentinos Júnior, já começa com essa partida, recebeu o Argentinos Júnior e logo no início tomou uma pressão na saída de bola, o Argentinos Júnior pressionando alto, né? E conseguiu roubar uma bola, já no início teve uma cabeçada do Ávalos na trave, que o time do Argentinos Júnior rouba a bola pelo lado direito. E depois veio mais um lance, uma bela jogada do Montiel pelo lado esquerdo, cruzamento, e Cabreira, que é o outro cara que jogava do outro lado, né? Montiel joga mais pelo lado esquerdo, Cabreira do lado direito, ele fecha e faz 1-0 Argentino Júnior, surpresa total, né? O Argentino Júnior é um time bem treinado pelo Gabriel Milito, a gente sabe disso. E aí começou a implantar seu estilo de jogo que é eficiente e que mostrou muita força nas temporadas passadas, né? Com um sistema, um meio de campo muito intenso na marcação, né? As linhas da frente voltam para marcar, então se defendendo muito bem. O Corinthians teve poucos ataques, conseguiu pouco espaço no primeiro tempo, né? Algumas bolas paradas, mas muito pouco. O time do Corinthians encontrou muita dificuldade para jogar com esse time do Gabriel Milito, né? No segundo tempo, tentando puxar mais pelos corredores, e o Argentino Júnior jogando nos contra-ataques. Eu destaco a bela partida do Federico Redondo, filho do Fernando Redondo, grande jogador do Real Madrid, um grande clássico, um volante de muita técnica. E o Federico tá mostrando evolução, estou gostando muito desse garoto. A sensação que eu tinha é que o Corinthians, uma hora ou outra, ia ter um volume maior de jogo, tentando pressionar. Até que teve, mas muito pobre. E isso que causou, inclusive, né, pós-derrota, aí acabou o jogo 1-0. Isso provocou também a queda, né, do Lázaro, o técnico novo, né, que era uma aposta da diretoria, e estão trazendo o Cuca para treinar esse time do Corinthians, que mostrou limitações em tentar sair dessa boa armação que o time do Gabriel Milito fez em cima do Corinthians. No outro jogo, o Independiente del Valle, né, recebeu o Liverpool do Uruguai e não teve muita dificuldade. O Liverpool, infelizmente, é um time que tinha uma proposta muito ofensiva no ano passado com o Jorge Bava. Esse ano oscila um pouco no Campeonato Uruguaio.
e mostrou muita fragilidade contra o Corinthians nos contra-ataques. O time avança muito. Tu foi mais precavido nesse jogo com o Independente Del Valle. A verdade é essa. Mas o Independente Del Valle trabalhando pelos corredores, com passagem dos alas, com passagem dos meias mais agressivos, foi empurrando e encurralando o Liverpool. E foi uma partida tranquila. No primeiro tempo teve um belo gol do Sornosa de cabeça, uma bela jogada trabalhada, um belo cruzamento do Michael Oios, que aliás tem encaixado muito bem nesse time dos Mata Gigantes, né? Então aí o Sornosa faz 1-0, o Independente vai controlando os tempos, não tomou nenhum susto. Chega o segundo tempo, mais uma jogada pelos corredores. E aí quem aparece, um garoto que veio do banco, né? Alan Minda, que eu já falei no meu canal. É um dos grandes destaques da seleção equatoriana sub-20 no Sul-Americano. Alan Minda fez um grande tempo, fez um grande torneio, e aí ele passa e ele faz o segundo gol do Independente Del Valle, e aí, cara, foi controlar a partida. O Liverpool teve uma outra chance, né? Mas não com muito volume que incomodasse realmente o Independente Del Valle. O Independente Del Valle, Martin Anselmo tem um time nas mãos, tem um bom time, um bom elenco. Eu acho que vem com uma grande força. Esse grupo se complica um pouco. Esse tipo de vitória dá força para o Independente Del Valle, que tem um bom time. O Argentino Júnior já disparou com 6 pontos e o Corinthians nessa transformação agora com a mudança de técnico. Vamos ver o que esperar. Vai ser um dos grupos, eu falei, é um dos grupos mais encardidos, só que eu esperava um pouquinho mais do Liverpool, né? Mas continua sendo um dos grupos mais encardidos porque tem 3 times que estão muito fortes para conseguir essas 2 vagas, que é o Independente Del Valle, o nosso querido Argentino Júnior, El Bicho e o Corinthians. Vamos ver o que esperar nessas próximas rodadas desse grupo E. Vamos para o grupo F, amigo. Grupo de Boca Juniors, Deportivo Pereira, Colo-Colo e Monagas. Vamos começar com esse jogo do Boca Juniors contra o Deportivo Pereira. O jogo na Bombonera, o Boca Juniors com um técnico novo, o Jorge Almiron, né? Mas ainda não dá para mostrar a cara do Jorge Almiron. Muitos poucos jogos ele esteve na banca ali do Boca, né? Mas muita dificuldade para construir jogadas, né? Muita dificuldade. Para mim, a grande figura do Boca foi o lateral esquerdo ali, o Colorado Barco, né? Um menino muito habilidoso, arisco, que cai pelos lados do campo e buscando a linha de fundo. Vige ali um ou outro momento, mas muito pobre Boca no primeiro tempo. E o Deportivo Pereira algumas bolas paradas, né? Bom, aí começa o segundo tempo, o Boca nessa desorganização, mais contando com a individualidade dos jogadores, e o Pereira tentando um contra-ataque. E até que tem a jogada base desse jogo, que modificou um pouco a cada partida. Um belo contra-ataque do Deportivo Pereira, né, em que a bola é enfiada pelo Arley Rodrigues e o Froy faz na saída do gol. Isso já devia ser uns 76 minutos, deixa eu confirmar aqui. 76 minutos do jogo, né? Já se encaminhava para o final da partida, né? E aí o Boca toma esse contra-ataque e um balde de água fria, né? Só que aí vieram as individualidades. No lance do gol do Deportivo Pereira, quem falha é o Advíncula, né? E o nosso querido Varela. Varela se equivoca, Advíncula não fecha. Quer dizer, os dois são os grandes culpados do gol contra-ataque do Deportivo Pereira. Adivinha quem faz os gols do Boca da virada? Primeiro Advíncula num chutaço fora da área, empata a partida, golaço do peruano. O lateral é diferente quando ele chega ao ataque, é muito forte, belo chute, né? Empatar a partida. E nos descontos, amigo? Nos descontos, Varela faz o gol do Boca, né? Varela cabeceia ali na pequena área, na grande área, né? Pequena, grande área. Cabeceia e faz o gol do Boca, a virada, né? A Bombonera vai à loucura, mas sem apresentar um grande futebol, o Boca conseguiu na raça mesmo. No outro jogo do Colo-Colo e Monagas, né? Um jogo que eu esperava um pouquinho mais dos dois times, um time mais aberto do Colo-Colo, apesar do Colo-Colo ter feito um clássico no fim de semana contra a Católica, muito decepcionante, eu esperava um pouquinho mais do Colo-Colo. Mesmo assim, dominou a partida, não tomou grande susto no primeiro tempo. O Monagas, num outro lance, mais na individualidade, na categoria dos jogadores de frente, né? Conseguiu incomodar o Colo-Colo, mas o Colo-Colo dominou o primeiro tempo e é premiado no final dele com um pênalti. Carlos Palacios, o ex-Vasco, né? Ex-Inter, né? Que teve passagem na União Espanhola, faz o gol de pênalti e tudo tranquilo aí por até aí. Chega no segundo tempo, teve algumas ações, primeiro pelos lados do campo, com o Michael Bolados, né? Mas perde alguns gols, poderia ter finalizado essa partida, tá feito 2-0, né? Monagas teve uns momentos ali no segundo tempo, mas nada que realmente fosse incomodar ou sentir pressionado, desconfortável o time do Colo-Colo. Então aí foi controlando a partida até que ficou nesse 1-0. Vamos ao grupo G, o grupo de os Atléticos, né? O Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Aliança Lima e o Libertad do Paraguai. Uma surpresa, né?
tivemos essa vitória do Aliança Lima, mas vamos começar com o jogo dos Atléticos, né? O jogo lá na Arena da Baixada. O Atlético Mineiro não vive grande momento, o Atlético Paranaense ainda não encanta a torcida, mas está com bons resultados. E aí, começamos o jogo, logo no início da partida, um jogo intenso já, marcação alta, né? Os dois errando passes ali na saída de bola, proporcionando grandes oportunidades, mas nenhum dos dois times fizeram. Né? E logo aos 7 minutos, assim, né? O jogo estava intenso no início. Aí logo aos 7 minutos, o Vitor Roque faz uma linda jogada individual, sai costurando ali o meio de campo, mérito pro Vitor Roque, né? E encontra espaço também, né? A defesa do Atlético foi deixando. Mas aí o Vitor Roque faz um belo gol, né? Esse garoto tem muita bola mesmo, joga muita bola. Não é à toa que o futebol europeu deve levar ele em breve, né? Jogador diferente. O Atlético Paranaense faz 1-0, né? E aí você fala, não, agora o Atlético Paranaense vai tentar, não vai atacar tanto, o Atlético vai tomar uma iniciativa. E foi, o Atlético realmente tomou iniciativa, partiu para cima, continuou fazendo uma marcação alta, dificultando a saída de bola do Atlético Paranaense, que tem muitos problemas, né? A gente pode deixar isso bem claro, a defesa do Atlético Paranaense tem dificuldade de sair com a bola e proporcionou lances para o Atlético, né? E aí acontece um lance também crucial para esse jogo, né? Um pênalti, alguns discutem que não foi pênalti, outros dizem que sim, né? Não vou entrar nesse mérito, mas o pênalti foi influenciado, um pênalti a favor do Atlético Paranaense, né? Em que viu uma mão na bola do Paulinho, né? E aí o jogo parece 2-0 Atlético Paranaense, converte, tá ok. O jogo poderia estar tranquilo para o Atlético Paranaense, mas não. Coisas que acontecem no futebol. O Atlético Paranaense 2-0, podia estar controlando a partida, controlando os tempos, mas não. Começa a cometer erro atrás de erro. E o Galo vai gostando do jogo, né? Isso no final do primeiro tempo. E o Galo poderia ter feito o gol já desconto já no primeiro tempo. Vários erros de saída de bola do Atlético Paranaense, erros de marcação, né? Passes muito ruins, né? Proporcionar que o Galo crescesse, mas o Galo foi incompetente também de fazer os gols. Então continuamos no 2-0, acabando o primeiro tempo, né? E aí, chega no segundo tempo, o Atlético Paranaense até começa encurralando mais os espaços, fechando mais espaços, porque tomou um susto no primeiro tempo, né? Errava muito espaço. Até que o Atlético começa a voltar a gostar da partida, a encaixar mais os sistemas, principalmente quando entra o Johan, né? Parece que o time consegue abrir mais os espaços. E aí consegue num contra-ataque, numa bela jogada do Hulk, em que ele e o Paulinho se entendem muito bem. O Paulinho faz mais um gol da Libertadores, né? E o Paulinho desconta para o time do Atlético. Então aí veio uma pressão. O Atlético sentiu chance de fazer o gol. E aí vimos já no primeiro tempo, já tá fazendo uma grande partida. E aí no segundo tempo, matou a pau o nosso querido goleiro Bento. Pegou muito nesse jogo e acabou garantindo essa vitória do Atlético Paranaense. O Atlético teve um gol anulado, teve outros lances importantes para fazer o gol, mas o Bento foi fundamental para garantir essa vitória do Atlético Paranaense, que não fez uma grande partida, tá? Deixar bem claro. O Atlético foi até, vamos dizer, teve mais oportunidades de gol, mas se equivocou muito o Atlético Paranaense, proporcionou essas jogadas do Atlético, né? E a vitória ficou no 2-1 por Furacão, uma vitória importante, porque empatou lá no Peru e agora vence em casa, tem que fazer seu papel, enfrentando um grande do grupo que é o Galo. No segundo jogo, foi o último jogo da rodada, né? Foi um jogo de 11 horas da noite, na quinta-feira, entre o Libertad e o nosso querido Aliança Lima, um jogo lá no Paraguai, no Defensores del Chaco. E o jogo, aparentemente, o início do primeiro tempo muito truncado, a Aliança defende muito bem, né? Muito bem as linhas de defesa do Aliança Lima, né? Jesus Castillo, Bajon e companhia. E o Libertad tinha dificuldade de encontrar espaço, mas conseguiu numa bola parada, numa jogada pelos corredores. Foi um pouquinho melhor no primeiro tempo. Chega o segundo tempo, né? Uma bela transição defesa e ataque, né? Um belo lançamento do Rifle Andrade, encontra o Arley Rodrigo, encontra o Aldair Rodrigues, o ex-binacional, nas costas da defesa do Libertad e faz 1-0 a Aliança. Isso mudou o jogo. Mudou o jogo porque o Aliança sabe se defender, tá acostumado a jogar assim no futebol peruano, né? E o Tito Sala sabe como organizar o time e o time saindo para contra-ataque. E o Libertad, eu acho que aí foi um erro do Gameiro, ter tirado, perdeu o meio de campo ali quando ele bota Roque Santa Cruz e bota Taquara Cardoso, dois centroavantes. Pensava em chegar mais pelas linhas de fundo e cruzar para um dos dois finalizar melhor do que estava sendo finalizado pelo Ralf Oviedo. E lembrando que perdeu o Melgarejo no início da partida por lesão. Então aí foi um erro de estratégia do Libertad mesmo, o Aliança Lima dominando a partida nos contra-ataques e o Libertad com dificuldade em chegar, só chegava na base do cruzamento mesmo,
na força e na raça, né? E aí, no contra-ataque, o Aliança mata o jogo 2-0. Um lindo gol do Sabag, que aliás, esse colombiano está jogando demais no Aliança essa temporada. Parece que ele encaixou perfeito nesse time. Tanto é que deixou o melhor jogador do futebol peruano nos últimos 2 anos, o Barco, o Pirata Barco, no banco de reserva. Tanto que o Sabag está jogando. Esse colombiano joga muita bola. E aí, consolida a partida. O Libertad foi com uma pressão para cima, mais na pressão, na raça. Consegue um gol de pênalti de Taquara Cardoso. Mas foi um péssimo planejamento do Garneiro que fez... Garneiro, né? Que fez um bom jogo aqui no Mineirão contra o Atlético Mineiro e faz um segundo tempo muito ruim nesse jogo contra o Aliança Lima, que custou a vitória e uns 3 pontos para o time dos Gumarelos, né? O time do Garneiro, mas o grupo está embolado. Agora a Aliança Lima tem 3, a Aliança tem 4 pontos, o Atlético Paranaense 4 pontos, Libertad 3 e o Atlético com nenhum ponto. E vamos para o último grupo, o Grupo H, que tem Atlético Nacional do Medellín, Olímpia do Paraguai, Patronato da Argentina e o nosso querido Melgar do Peru. Um dos grupos mais fáceis também, comparado com esse grupo do Boca, pelo futebol que estão apresentando esses times. Né? Nenhum futebol fantástico, não comandam as suas ligas e um futebol meio duvidoso, né? Mas conseguem os resultados. Começamos com esse jogo do Atlético Nacional de Medellín, vencendo por 3-1 o time do Melgar. Time dirigido pelo Paulo Torre ainda não convenceu, né? E depende muito das individualidades. A verdade é essa. Tanto é que o gol do Atlético Nacional sai no primeiro tempo, uma bela jogada do Gerson Candelo, né, que está jogando como meia nesse time, já foi lateral, né? Faz um cruzamento, Pavon pega de primeira, aliás, vive grande fase o Pavon, que alguns falam que ele tá gordinho e tal. Para mim, Pavon tá sendo decisivo nessa temporada, tá salvando a pé do Paulo Torre em alguns momentos. Então aí faz um belo gol, né? Teve oportunidade ainda no primeiro tempo fazer mais um, teve de pênalti, faz mais um, 2-0 Atlético Nacional, parece que o jogo tá tranquilo, né? Só que chega no segundo tempo numa bola parada, um escanteio cobrado pela Tchaca Arias, e Luiz Ibérico completa no segundo pau, né? Uma bola desviada pelo outro jogador do Melgar, uma jogada ensaiada, né? Do time de Mariano Sosso, e desconta, 2-1. Parecentemente, você fala assim, agora o Melgar vai dar uma pressão. Só que, cara, quase um minuto depois, jogada pela linha de fundo, Andrés Roman, e ex-Milionários, cruza, e aí o nosso querido Pavon faz a tripleta dele, 3-1 Atlético Nacional, e aí praticamente liquida a partida. O Melgar tentou uma bola ali, outra ali, mas o time ainda não é a cara do Mariano Sosso e está bem distante daquele time competitivo do Néstor Lourenço do ano passado, e aí ficou no 3-1 Atlético Nacional sem fazer uma grande partida, sem convencer muito a torcida do Atlético Nacional. Inclusive tivemos vários problemas, né, nas arquibancadas, assim, Los del Sur brigando com a diretoria, que não dá mais ingresso, favores para essa torcida, que é uma das torcidas mais bravas, né, e as maiores do futebol do Atlético Nacional de Medellín. Então essas confusões extracampo parecia que poderia influenciar nesse jogo, mas não influenciou. O Atlético Nacional garante mais 3 pontos, né? Jogos bem tranquilos, né? Venceu o Patronato, que é muito fraco, e agora vence o Melgar, que vive transição, ainda não vive o seu grande momento. E no outro jogo, o Olímpia, que também não convence, vem de um trabalho novo do Diego Aguirre, né, que foi demitido o nosso querido Julio César Cáceres, e aí enfrenta o Patronato, recebe o Patronato em casa, né? A gente esperava também, o Patronato um clube muito inferior, não tem nem condições de nem subir da B para A pelo futebol pobre que está apresentando, mas foi se defendendo, né? E o goleiro Savá, né? Acho que é Savá que pronuncia, fazendo milagres no primeiro tempo. O Olímpia pressionando, jogando muito pelos corredores, fazendo muito cruzamento, mas um futebol pobre ainda do Olímpia. Não me convence ainda esse time do Diego Aguirre. Lógico, está no início de trabalho, vamos esperar um pouquinho mais, mas é muito futebol muito pobre, dependendo muito das individualidades. E aí, num lance em que um erro de saída, o Gonçalves tenta cruzar a bola, tenta cortar a bola, mas não consegue. E aí acaba tirando a bola do Sávio, que está fazendo uma grande partida. A bola sobra para o Fernando Henrique Cardoso, né? Para o Fernando Henrique fazer o gol do Olímpia e aí garantir a vitória do Rei de Copas, mas muito pobre. No segundo tempo, o Patronato está tendo um outro lance, o Olímpia muito pobre na criação, cruzamentos que não dão em nada, né? Então, muito pobre que foi feito pelo Olímpia até aqui, né? Mas conseguiu os 3 pontos. E o Atlético Nacional, a mesma coisa, também conseguiu os 3 pontos.
os dois vão caminhando para uma classificação, porque os outros times são muito fracos, a verdade é essa. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, é importante pra gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui. É um boletim da Libertadores que eu não posso ficar mostrando os gols, adoraria mostrar os gols, mas não posso. Então peço no mínimo um like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, é importante pra gente ter mais inscritos aqui no canal Sudaca Brasil. Até a próxima rodada da Copa Libertadores, a terceira rodada, que vai estar quente. Um abraço, tchau, tchau.